Jeremias capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem: para onde iremos? Dir-lhes-ás: assim diz o Senhor: o que é para a morte, para a morte; o que é para a espada, para a espada; o que é para a fome, para a fome; e o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso, levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Cirandei-os com a pá nas portas da terra. Desfilhei e destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou como para expirar a alma. Pôs-se-lhe o sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida. E os que ficaram dela, eu os entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa, disse o Senhor. Na verdade, eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, por todos os teus pecados e em todos os teus territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles.
Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Jeremias capítulo 16. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: Não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados, não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa de morte, nem lhe darão a beber do copo de consolação, pelo pai ou pela mãe. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que farei cessar neste lugar, perante vós e em vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e o da noiva, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: Por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor, nosso Deus? Então lhes responderás: Porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, onde servireis a outros deuses, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: Tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs.
em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses que, de fato, não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Salmos de número 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado, e, tida como pecado, a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos, e mendiguen, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo o que tem, lance mão o usuário, do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extingua o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que se faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe, não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior, e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre, e como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários, e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Porque estou aflito e necessitado, e, dentro de mim, sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio, quando me veem, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Louva-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Romanos capítulo 7. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido,
unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque, sem lei, está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento, santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Romanos, capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível, a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque, na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.